Dona Santinaura, a senhora pode contar como é que a senhora veio para cá? A gente pode sim. É porque os parentes, os irmãos do meu pai, todos moravam aqui, que era Mário, Itaboraí, e o papai se chamava Francisco Augusto Itaboraí. Então eles convidaram ele para vir para aqui, porque lá ele perdeu tudo que tinha, a fazendona. Então o Mário falou, não, o Francisco precisa ficar perto da gente, então tem que vir. E a mamãe veio acompanhando, nunca reclamou. E eles perderam por quê, Dona Santinaura? Papai adorava um jogo, uma bebida. Perdeu era uma pessoa assim. boa de estudo, veio para aqui, trabalhava na prefeitura e foram. Mas, porém, muito meio fraco. Ele trabalhou no fórum e na prefeitura. Na prefeitura. E ele fazia o que no fórum e na prefeitura? Ele era secretário do prefeito e no fórum também, do secretariado. Veio com um bom emprego, então. Era, aí o tio Mário trouxe ele para aqui, porque o tio Mário era funcionário do Estado de Ferro, né? E a senhora veio com quantos anos? 10. Dessa época de infância, Dona Santinaura, antes de vir para cá, a senhora lembra lá em Manhuaçu como é que era a vida? Muito boa. Até hoje eu tenho saudade. Parece que estou vendo tudo aquilo, os meus parentes, os parentes de mamãe. Só vendo que maravilha. Que lugar bom. Eu ainda tenho parentes lá. Todos hoje em dia tiveram aqui em casa. Eu sei que é muito bom. E a senhora brincava de quê lá? A senhora era pequena, A gente né? só brincava de roda, de pique. Não é só isso, porque não tinha outro tipo. Pular corda. E a senhora gostava de sítio? Gostava muito daquela fazenda. Tanto quando casei, fui morar no sítio. Conta, e a senhora veio para cá com 10 anos. Onde que a senhora morou aqui? Em Eu Sapucaia? morei no estado do Rio, lá em cima, no subúrbio. Aí depois meu pai veio morar aqui. Ficou amigo do Seuzinho, alugou uma casa dele e veio morar no estado de Minas. Aí eu já estava com 16 anos. Como é que foi essa mudança, Dona Santinaura? Sair lá da fazenda e vir para cá, a senhora estranhou Foi muito? muito triste. A gente veio de ter os familiares de mamãe vinham sempre aqui. Mas eu não gostei não. Eu achei muito triste tudo isso. Por quê? Porque lá era muito bom, e aquilo tudo, aquela liberdade. Bom, a palavra bom, maravilha. E aqui era diferente? Diferente. E o meu pai era tão sistemático que a gente não podia estudar no meio dos meninos. Não podia? Então lá o meu avô era professor, ele ia na nossa casa nos ensinar. Isso lá na fazenda? Lá. E aqui a senhora foi estudar também, Dona Santinaura? Ia escondido dele. Ah, é? Até enfermagem, eu fiz 2 anos, que eu veio um prefeito muito bom, que era o doutor Silveira, e não tinha nada. Era um quartinho ali no fórum, onde ele recebia as pessoas, ele trazia as enfermeiras e nos ensinava. Aí alguém contou, ele tirou, não deixou, mas não adiantou, porque serviu para que eu aprendesse muita coisa e com isso fizesse um trabalho comunitário que era uma maravilha. Dona Santinaura, e a senhora estudou até que série? Só até o 4º ano. Aqui em Sapucaia? Aqui, terminei aqui. Lá, era boa a escola, Dona Santinaura? Lá em Sapucaia, lá em Manhuaçu, A senhora estudava lá ou aqui? eu estudei lá até o tempo que a gente estava. E com o meu avô, né? Porque o papai não deixava nós. As meninas dele não podiam ir no colégio, para se estudar com os rapazes. Então aqui em Sapucaia foi a mesma coisa. Ele não deixava estudar aqui? Não, por causa do tio Mário zangou muito. Aí foi que eu consegui terminar até o 4º ano. E da época de estudante aqui, já em Sapucaia, o que a senhora lembra? Era bom estudar? Era bom, era uma simplicidade. Eu gostava muito, pela simplicidade que era, pela educação dos professores. Hoje são todos assim, que as meninas, minhas netas estão no Rio fazendo faculdade e adoram os professores delas. Mas antigamente todo mundo era simples. Então aquela simplicidade era uma coisa muito boa. Ensinava a gente a ser simples e educado. A senhora tem
colegas ainda dessa época? Ah, tem a Maria. Aí dentro de Sapucaia tem. Que a senhora encontra ainda? Encontro e que me ajudou muito a dar aula lá na roça, quando eu casei, que fui morar no sítio. Eu via aqueles rapazes sem documentos, sem nada. Aí eu falei com o Tião, que era irmão daí, Tião, eu posso ensinar esses meninos de noite? Para eles tirar os documentos deles, para eles serem um eleitor como a gente. Aí ele falou, pode sim, ajuda a olhar as crianças à noite. Pois ele fazia isso, os meninos cansados iam lá e eu ensinava. E a dona Marinha me ajudava mandando material escolar. Dona Marinha Miranda. foi sua colega. Celso Miranda, Foi sua colega de escola. Foi e ainda está, e velhinha, ela era bem mais velha do que eu. Mas ela ajudava também nesse Me ajudou trabalho. nesse ponto, né? Com material do colégio ela me doava, caderno, lápis, livro. Então, a gente encontra amigo pela frente, por isso segue. A senhora morou aqui antes de morar no sítio? Morei aqui. Em Sapucaia? Aqui, no estado de Minas. E como é que a senhora conheceu o seu marido? Aqui, depois que nós mudamos para aqui. Conheceu porque era parente de alguém? Irmão do Daim. Irmão do Daim? O Sebastião. Era uma pessoa, não é porque ele morreu, nem porque se eu sou assim. Se é bom, se não é bom, não é bom. Tá certo. E a senhora participava aqui antes de morar no sítio da festa de São Sebastião, da festa junina? Das festas juninas aqui no estado de Minas, lá no estado do Rio, todos me convidavam para ajudar, porque eu sempre tinha uma ideia, eu sempre tinha uma coisa, sabia costurar também. Então fazia aquelas roupas de caipira, aquelas coisas, então escolhíamos as noivas, só vendo que barato, era muito bom. Com a mulher do Mozart, minha sobrinha, ainda tem filme. Ela andou filmando e tirando fotos. Eu vou perguntar a ela, e se ela tiver, eu vou pedir para ela emprestar para o seu Júlio. Muito obrigado. Então a senhora conheceu o Sebastião e vocês casaram e foram morar no sítio? Fomos morar lá no sítio, na Cachoeirinha embaixo. Como é que chama o sítio? Cachoeirinha. Indo para Benjamin. Por aqui vai a Porto Novo, né? Longe não? Não, é perto. É 2 quilômetros daqui lá. E lá tem o sítio ainda, dona Santina? Tem, só tem que construir as casas que desmanchou, só está um moinho. Temos que construir casas, os filhos reuniu, vão todos construir. Nova casa. Estão construindo? Ainda vamos construir. E o sítio lá está... Tem o Julinho, só que toma conta. Ele tem muito mel, muita coisa, assim, tem uns boizinhos lá. Só isso. E a senhora vai lá de vez em quando? Não? De vez em quando eu vou lá, quando as meninas vêm do Rio, querem ir lá, né? Quer passear um pouquinho, né? E a senhora morou lá na Cachoeirinha, então? Morei lá, casei. Quantos anos? Lá. A senhora morou muitos anos lá? 17 anos. Teve os filhos lá? Tive lá. Então eu tive que vir, a gente mudou para cá, porque eles estavam estudando. Ficava difícil, as meninas já estavam na faculdade, então ficava muito difícil. Aí o Tião resolveu, comprou para cá e resolveu a gente mudar. Mas eu fiquei com muita pena. Quando o seu marido então comprou a casa aqui, mudou para cá por causa... Dos filhos, as meninas que já estavam mocinhas, e os meninos, né, estudando, eram 8. A senhora ficou com muita pena de sair de lá? Fiquei com muita pena, porque era muito bom. E como eu ajudava as pessoas, o falecido senhor Romeu, que antes lá em Benjamin, era também uma pessoa muito boa nisso, mas muito boa. Se estava precisando de uma coisa, vinha me buscar, era para dar injeção, era para fazer isso, que antigamente não tinha, né? Então o farmacêutico mandava, porque médico também só tinha um, de Sapucaia. Assim, aí eles logo chamavam, chama a dona fulana, ela sabe, ela sabe aplicar essa injeção, ela sabe como toma esses remédios. Então, eu ajudava todos. E nessa época, quando a senhora veio para cá, ainda tinha o trem? Tinha. A gente, se queria, eu levava meus filhos lá em Porto Novo para vacinar. Porque quando eu tive a Natália, de Natal, ela aí já começou a ter vacina. Ela está com 46 anos. Foi quando começou a ter vacina? Tem vacinas. Para poliomielite, né? Para paralisia infantil. Essas coisas, poucas nós tínhamos.
Eu levava lá em Porto Novo de trem, todo mundo, para vacinar. Ela é do meio, mais velha ou mais nova? Não, ela é do meio. Tem a Maria Ângela, Ângela Maria, Júlio, Pedro, Natália. E os outros? Francisco, Luci Rosane e Roberto. Quando a senhora saiu da roça, tinha luz já aqui na cidade, não? Já. Só que lá no sítio não tinha não. Depois eu que quis colocar. No sítio não tinha luz? Não tinha. Aí os outros colocaram. Aí eu falei, o senhor meu vem aqui, ô tio, faz favor, seu tiozinho, vamos botar a luz lá também. É o nosso caminho. Aí ele falou, não vou botar não. Eu falei, pois vamos botar sim. Aí colocamos a luz lá. Mudou muito com a luz? Mudou, ficou bom. E como é que fazia sem luz antes? Era lamparina, lampião. E banho quente tinha, não? Esquentar, bacia, era assim. Era assim, né? Era assim. E a senhora teve 5 meninas e 3 meninos. 3 meninas. E tudo nasceram... com as parteiras. É isso que eu ia falar, nasceu como? Com as parteiras, que era tia de todos aí, do pessoal do parente, mais do pessoal do DEI, mas do Tião. Tia Nenzinha. Agora ela que fazia os partos. Conta um pouco da sua mãe. Mamãe também ajudava muito e fazia também. Se chamassem ela sabia, ela ia fazer tudo isso. Só que eu não assumia aquela profissão. Já a tia Nenzinha foi para o Rio, fez lá uma especialidade para ficar melhor, porque ela falava aqui é roça. Então a gente tem que ter um pouco de conhecimento. Ela era parteira profissional. Como chama? É a mãe da doutora Terezinha, do doutor Antônio. Como é que ela chama? Nezinha. Maria Aparecida. É o nome da tia Nenzinha. A apelida é Nenzinha. Então, eu acho Nezinha. 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 Era mulher do Tididi, irmã do meu sogro, que era pai do daí. Tá. E a senhora, na roça, como é que foi essa história de aprender? Como é que a senhora aprendeu mesmo a aplicar a injeção? Aqui com as moças, com 2 moças que vinham do Rio, que o doutor Silveira trazia, para nos ensinar. Eu aprendi com ela, com a dona Maria e com a Aparecida, que eram as enfermeiras do Rio. E o doutor Silveira trazia para nos ensinar. Então depois é que construíram aquele posto, aquelas coisas. Não tinha não, era um quarto ali do fórum. E aplicava injeção também na veia ou só no músculo? Na veia, no músculo, tirava sangue, fazia tudo. Fazia parte sem querer. É? A tia Nenzinha, às vezes, lá na roça, ela precisava de um auxiliar, vai buscar santinho. Aí iam lá, me batiam lá em casa, eu ia e ajudava. E com isso, eu fui aprendendo algumas coisas que me fez salvar vida uma vez. Com as mãos de Deus. Conta como é que foi, dona Santinal. Foi muito engraçado. Aquilo é Deus, eu não acredito. É a mãe de Jesus e ele estava ali atuando. A mulher ganhou o neném lá em Benjamin, colônia do seu Romeuzinho. E o neném ficou parado, né? Veio de pezinho, né? Então ficou parado. A cabeça ficou parada. Porque quando passa o ombro, a mulher perde a dor. Aí, pronto, fecha. E do seu Romeu e vinha até chorando. Parou lá em casa, tiozinho, vamos comigo para Porto Novo, porque eu acho que eu vou passar mal no meio do caminho. Já ia levando a moça para lá. Aí eu falei, não, isso vai. Aí levei a água para ele, parou o jipe dele. E eu falei, não, senhor, vamos resolver esse problema aqui. Eu vi minha tia fazendo isso. Foi com 2 crianças juntas. Ela mandava, puxa o pezinho. Aí eu peguei e falei, vamos tentar, porque Deus vai nos dar, porque esse neném já morreu. Eu falei, não morreu, isso aqui nele estava batendo. Dava para ver essa cabecinha lá dentro e isso aqui batendo, ansioso, porque estava pois foi tão bom e Deus nos ajudou. Conseguiu fazer o parto. Velho, eu falei, Tião, você vai puxar? Ele era muito assim, vergonha. Eu falei, não, a hora que eu falar, puxa o pezinho, você puxar. E o rapaz, esposo dela, eu falei, você segura ele como se estivesse com raiva, com força mesmo, vamos provocar tudo isso aí. Passei, sabe o que eu passei na minha mão? Gordura de porco. Untei a minha mão toda na gordura de porco, não sabia até joguei fora. Era uma vasilha que ficava assim, sendo fogão, né, de lenha.
Aí quando ela falou sim, que ele fez, esforçou, que sentiu dor, eu provoquei, eu enfiei a mão, igual a tia Nezinha fez. Quando eu alcancei a cabecinha, eu puxei, falei, Tião, agora puxa o pezinho. Aí ele puxou, saiu chorando, que maravilha, essa sua maravilha, né? Isso foi coisas, maravilhas de Deus, gente. A senhora lembra de alguma reza assim que a senhora percebeu que deu mais certo? E sempre fiz essa oração, que até guardei lá em casa, é antiga, é uma oração de um livro que a gente fazia nas missas de Natal, que já tinha. Eu guardei porque as da mamãe tinham perdido. Porque era a oração que ela fazia, eu lembro de cor, e essa não, essa fica lá escrita, está até colada no meu livro lá, para fazer o seu nome. É uma oração que a gente fazia no Natal, muito bonita. Aí eu fazia aquela oração para cantar. E essa que a senhora lembra da sua mãe de cor, a senhora sabe contar pra gente? Sei. Alguma? Era essa, e aflita se viu a Virgem, aflita ao pé da cruz, aflita me vejo eu, valei-me mãe de Jesus. Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso peço, ilumina os caminhos de onde Maria, que eu estou rezando, né? E livrando do mal, do perigo e da doença. Muito bem, está com boa memória, dona Santinalda. Claro. Rezou muito essa oração? Muito, mas muito. Eu falava, mamãe ria. Ai, minha filha, te confundiu. Aí eu falava, mamãe, a gente sempre ficou para escrever isso, mas não deu tempo. Algumas que ela lembrava também, mas nunca deu tempo das meninas ir para fazer isso. E a pessoa que procurava a senhora precisava muito de ajuda? Precisava. Muito de ajuda. Que tipo de ajuda que as pessoas precisavam? Eles precisavam de ajuda. Estava doente, era com problema de intestino, era com coluna todo torto, era passando mal mesmo, com várias dores, de todo tipo, problema assim de zipela, que eles falavam, né? E várias coisas, machucado, doença de todo tipo, que a gente não sabia o nome, mas era doença. Quais que eram as funções da senhora quando trabalhava na igreja? Na igreja era pastoral da saúde, era pastoral do batismo, então tinha que fazer tudo isso, tinha que preparar as pessoas, vinha gente de Bicas, de Juiz de Fora, porque lá os padres são muito enjoados, se as pessoas vivem junto, eles não querem que aqui em casa vai batizar a criança. Mas eu, daqui em Sapucaia também era assim, então eu esperei o bispo Dom Eugênio vir aqui. Houve uma festa muito grande, ele perguntou se alguém queria falar com ele. Eu levantei e fui falar com ele. Falar o quê? Pedir para ele e para a gente maneirar. Porque eu falei para ele que esse negócio de pessoal da roça tira leite, trabalha, para vir fazer as reuniões, 3 reuniões todo domingo, não fica bem, não fica bom para eles. Nós não estamos ajudando, nós estamos complicando. Que se podia fazer uma vez só. Para poder batizar o filho. Para batizar o filho. A gente, porque tem as preparações, falei, eles vêm, passam o dia com a gente dá o almoço, dá o que precisar e faz uma preparação só. E esse negócio que a senhora falou de lá em Juiz de Fora e nos outros lugares, tem mais exigente para batizar. Para batizar. A senhora chegou a falar com o bispo sobre isso? Eu falei com ele que vem de fora, que vinha de fora, que eu precisava de uma autoridade que me desse ordens, senão a pessoa ia dizer que eu estava passando por cima. Não pode. Mas com relação a que a senhora falou de, por exemplo, de pessoa que mora junto, às vezes não é casado. Não é casado, já mora há muitos anos. A senhora conversou com o bispo Conversei sobre isso. Eu falei, tem pessoas que moram junto, não casam. Então, aí os de lá não querem fazer. E ele deixou batizar? Deixou o Dom Eugênio. Porque então é assim, a paróquia aqui, embora seja Minas, é ligada ao Rio de Janeiro, que é ali. É ligada ao Rio de Janeiro e é de Juiz de Fora também, mas ligada ao Rio de Janeiro. Na verdade, você tem uma dupla jurisdição, isso já o Daí já me falou. A igreja daqui, apesar de estar em Minas, está ligada à paróquia daqui. Não, sim, acontece isso. Até porque está do lado, Eu falei com ele tudo isso, falei das pessoas que moram junto, mais de 20 anos, 10 anos, querem batizar os filhos, a vista está grande, não consegue. Por essas barreiras. A senhora pegou muito trem, não? Sim, 3 Rios,
E aí a gente queria comprar as coisas, só tinha que ir no prejuízo. Só tinha que ir em Porto Novo. E a senhora pegava mais para passear? Ou Não, passeada nada, eu não passeava nada, eu só ia levar as crianças nos médicos fora. Aí quando passeava era para fazer isso, a mamãe ainda ria. Falei, bem, minha filha, o passeio de vocês é só para médico, para isso, o que a gente pode fazer. O resto a gente está cansado, quer descansar, né? É verdade, com 8 filhos, porque, né? Aí chamava de noite, eu tinha sempre lá em casa guardado uma caixa cheia de remédios. Naquela época era Melhoral, Civalena, né? E mais outros remédios, assim. As pessoas batiam lá que estavam com dor de dente, porque sabia que eu tinha problemas. Porque a vida da roça é triste. É triste porque as pessoas têm que trabalhar no outro dia no sol quente. Antigamente era tirar leite, né? As pessoas viviam ali debaixo de chuva, de sol, e às vezes estavam sentindo dor de dente, dor de cabeça, dor de ouvido. E eu guardava esses remédios lá em casa porque eu tinha para oferecer eles. Pelo menos aliviava e depois eu pedia para eles ir à farmácia, para procurar uma pessoa mais instruída, né? Perguntar para a senhora, dona Santinaura, hoje as pessoas trabalham na roça assim ainda? Trabalho, senhor. A gente andava, quando eu trabalhava na pastoral da igreja, e o padre José, a gente visitava esse povo todo, até quase Porto Novo, até no Cachoeirão, esses lugares todos aí, a gente visitava as casas das pessoas. E aí? Para ver como é que eles viviam, para levar uma palavra de conforto, né? Que ele era um padre assim, amigo. Então, a gente via as dificuldades. Hoje, dona Santinaura, vendo seus netos, suas filhas e filhos, o que a senhora acha que mudou mais na vida das pessoas? A senhora comparando a sua vida, a vida da senhora e a vida deles. Sei lá, eu acho que melhorou bem. Por mais que as pessoas reclamam, você viu, tem minhas 2 netas, a filha da Natália, ela ficou viúva. O marido dela fala, tem fazenda, tem tudo lá, mas ela está lá, quer vender aquilo, não quer ficar. Não tem quem cuida, né, coitada? Ela bota as pessoas para cuidar. Então, as meninas delas passaram na Federal, estudaram de graça. Isso não tinha antes isso? Não tinha. Antes não tinha nada disso, não. Antes, se você para formar uma professora, você tinha que pagar. Era mais difícil. As minhas meninas foram estudar em Porto Novo. Pagando. Maria Ângela Maria, porque aqui não tinha, aqui só tinha até o 4º ano. Dona Santinaura, uma última pergunta, não é nem uma pergunta, se a senhora quiser assim, dar uma mensagem para os mais jovens em relação à vida, o que a senhora diria? Eu achava que eles deveriam aproveitar tudo de bom que está vindo por aí e deixar esse negócio de bebida, de droga, não é? Esquece disso, vão viver porque a vida é muito boa, sabendo viver. Tem muito problema de droga e álcool? Tem. Aqui mesmo, em Sapucaia tem. Tem? Tão pequenininho aqui? Mas tem. Isso atrapalha a vida desses jovens? Atrapalha sim. Quando eu posso conversar com eles, eu falo, aconselho, para eles agarrar com eles bem as boas oportunidades e deixar de lado aquilo não leva a nada. Tá certo. Fazer uma pergunta, não? Então, a vida é essa, cheia de dificuldades, mas é assim que se vive e é assim que se aprende a amar e é muito